a abrir a sua Bíblia na epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses. Epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2. Nós estaremos lendo um texto que se encontra do versículo 14 até o versículo 16, embora a nossa palavra vá se centrar, acima de tudo, na primeira parte do versículo de número 14. Façam tudo sem murmurações, nem discussões, em outras versões, contendas, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Amém, Pai. Que Deus possa abençoar a sua palavra em nossas vidas e falar aos nossos corações. E que toda honra, que toda glória e que todo louvor sejam dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Paulo está falando sobre o desenvolvimento da salvação. E no meio desta palavra, Paulo nos transmite o que eu poderia chamar de uma advertência divina. Nós temos que dar ouvidos às advertências divinas, especialmente esta extraordinária advertência que nos faz o Espírito Santo por meio do apóstolo Paulo, a quem ele inspirou para que escrevesse tais palavras: façam tudo sem murmurações. O que é, afinal de contas, a murmuração? A murmuração é muito mais do que uma mera reclamação. A murmuração eu chamaria de um verdadeiro estado de espírito negativo. Jesus, ele mesmo nos advertiu dizendo: neste mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Ter um bom ânimo é algo essencial. E o contrário de um bom ânimo não é um desânimo, é um ânimo ruim. Murmuração, eu disse, é algo pior do que uma reclamação. Murmuração é algo pior do que um desânimo. Talvez você possa dizer, mas alguém murmura porque está desanimado. Não, a murmuração é um ânimo ruim,
é um ânimo ou um espírito negativo. E não raras vezes a murmuração pode nos levar a praguejar e mesmo nos levar a blasfemar. Há muitas pessoas que no meio das suas murmurações praguejam, que no meio das suas murmurações blasfemam. E a Bíblia nos diz que o poder da vida e da morte está na boca. A murmuração não é um grito. A murmuração, o mais terrível dela, ela que é um sussurro. Mas eu direi a você que ela é um sussurro mortal. Porque quando murmuramos, nós, obviamente, reclamamos, temos um estado de insatisfação, mas ficamos numa reclamação a nós mesmos, nos retroalimentamos com este veneno maligno à nossa própria fé. A murmuração é o veneno que envenena a nossa fé. E aí, o Senhor diz: façam tudo sem murmuração. O que pode ocasionar uma murmuração? Pergunte ao povo de Israel. Vá ler o livro de Êxodo e outros textos do êxodo do povo de Israel, quando estes murmuravam contra Deus, murmuravam contra Moisés, estes estavam murmurando. E na sua murmuração, eles cresceram num espírito de revolta, não apenas contra a vida, contra a sua liderança, e acima de tudo, contra Deus. Eles murmuravam contra Deus e entraram num espírito de rebelião, de rebeldia contra Deus. A murmuração, eu direi a você que eu creio que a murmuração, ela alonga o tempo da nossa provação. Quando nós murmuramos, nós alongamos, deixe-me usar assim, o tempo da nossa peregrinação. Nós sabemos que aquele caminho que poderia ser feito em alguns dias, alguns supõem que em 3 dias poderia o caminho ser feito até a terra prometida. A murmuração, entre outras coisas, mas a murmuração fez com que aquele povo desse voltas, e o que seria uma jornada de alguns dias se tornou uma gigantesca viagem de 40 anos. Meus irmãos, se existe algo que eu quero evitar na minha vida, é murmuração. E nós não damos a atenção. Hoje, eu te diria que praticamente nós, dentro da igreja, pouco falamos, ou por vezes nada falamos, contra a murmuração. E por causa disso, porque não advertimos do grande perigo
que é esta murmuração, este murmurar, o ato de murmurar, muitos estão praticando tais coisas. E estão aumentando o tempo de um caminho de dificuldade no deserto que não deveriam ter. Que não deveriam ter. Por quê? Tantos hoje, no meio da igreja, são levados a murmurar. Quantas pessoas vocês conhecem que reclamam da vida, para não dizer reclamam de Deus? Porque eu não, porque a vida é assim. E interessante que reclamam, não apenas para os outros, mas acima de tudo, quando nós murmuramos, como eu disse, nós reclamamos para nós mesmos. Nós nos alimentamos, não sei se você concorda comigo, o nosso grau de insatisfação. Eu vou murmurando e vou cada vez mais, por murmurar, aumentar o meu grau de insatisfação com outros, com Deus, com líderes, com a nação. Nós murmuramos tanto. E murmurar não traz solução alguma. Murmurar apenas aumenta o nosso desgosto, para não dizer, nos leva a uma revolta. Isso é murmurar. E um dos motivos pelos quais murmuramos é por causa das dificuldades, das lutas, dos dissabores, das provações que podemos estar submetidos quando temos promessas. E o grande problema hoje, eu não sei se você vai concordar comigo, mas eu noto que na igreja, de uma forma geral, nós estamos pregando muito as promessas, que são verdadeiras. Mas pregamos as promessas, sem falar dos processos. E não existe promessa que seja alcançada sem viver o processo necessário para se chegar na promessa. Nós vemos isto em inúmeros testemunhos de vida de heróis da fé nas Sagradas Escrituras. Entre eles eu citaria José, filho de Jacó. Que promessas tremendas para José, mas houve um processo. E uma das coisas que me chama a atenção sobre a postura de José no processo que sofreu em sua vida para alcançar a promessa que Deus lhe deu, eu não encontro na vida de José, não é relatado uma vez sequer uma reclamação, muito menos uma murmuração. Esteve no poço e não murmurou. Esteve escravo e não murmurou. Esteve na prisão e não murmurou. Foi esquecido e não murmurou. E Deus o exaltou. Porque ele suportou, e agora eu usarei uma palavra, com coragem, porque para mim bom ânimo é sinônimo de coragem. Ele suportou
com coragem todo o seu processo, pelo qual foi provado e na sua aprovação foi aprovado. E por isso teve sucesso em alcançar a promessa. E hoje, na Igreja de Cristo, praticamente em muitos lugares dos púlpitos, o que ouvimos são promessas e mais promessas e mais promessas, verdadeiras promessas. Verdadeiras promessas. Mas não preparamos o povo para o processo a fim de que se alcance a promessa. E quando você não está preparado para o processo, você pode ter um desgosto, e o desgosto te levar a uma decepção, e a decepção te levar à murmuração, a reclamar para você mesmo, a alimentar, envenenando a fé que você precisa ter para alcançar a promessa. Porque as promessas de Deus são alcançadas mediante a fé com paciência. E essa paciência é a postura que nos mantemos, por meio dela, imunes ao veneno da murmuração, de estarmos desgostosos. Sabe, eu sempre digo, no caminho, na jornada, nós podemos até gemer, porque não vai ser fácil. O que nós não podemos é murmurar. Porque murmurar, como eu disse, pode prolongar a nossa caminhada, a nossa jornada, como foi no caso do povo de Israel. Murmurar é ter um ânimo ruim. Murmurar é ter um mau ânimo. A palavra hebraica para murmuração é a palavra lum, que denota murmúrios semi-articulados de pessoas descontentes. É isso que significa. Ou seja, murmuração são queixas. São queixas que eu faço, mal articulando as próprias palavras. E todo o murmurar é um destilar de fel, de coisas amargas. O próprio grego também nos fala sobre esta colocação em relação a queixas. A ideia de murmurar, do termo grego, gonisma, vem de uma ideia que se refere a falar baixo, a reclamar de forma amarga, literalmente resmungar. Esse não é o nosso espírito. Nós não podemos permitir que esse rumor, que esse som sussurrante, que expressa o quê? Insatisfação, descontentamento, que geralmente se manifesta
como eu disse, de voz baixa, mas numa alta revolta, se manifesta em nossa vida, porque ele é um ato de rebelião. Ele é uma insatisfação, uma falta de fé. Murmurar, como eu disse, é muito pior que reclamar. Eu estava meditando sobre a grande diferença de reclamar e de murmurar, que parecem estar um contido no outro, mas não são sinônimo um do outro. E até anotei algo, que o murmurar, ele é sutil. O murmurar, às vezes nós falamos como para esconder de Deus, que tudo vê, a nossa insatisfação e a nossa rebelião, a nossa revolta. Por isso, o murmurar guarda em si um espírito de não aceitar e nem crer na provisão, no socorro de Deus. E então, ela manifesta uma insatisfação que chega a ser uma ingratidão. Eu volto a definir como eu entendo murmuração. É falar baixo, queixando-se a si mesmo. Por isso, como eu disse, o murmurar é o veneno que infiltra nas brechas da nossa fé. E nós não podemos nos permitir sermos contaminados ou envenenados. Jesus disse: tenham bom ânimo. Confiem em Deus, eu diria. Tenham paz, tenham tranquilidade. Em vez de eu estar reclamando comigo mesmo o que está acontecendo, eu devo olhar para o que está acontecendo e devo colocar a minha confiança em Deus e dizer ao meu próprio espírito: espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Não permita que esse abatimento vire uma murmuração. Não deixe-se perturbar desta maneira, alimentando sua insatisfação. Espera em Deus, confia nele, pois eu ainda o louvarei. É como se eu olhasse a provação, como se eu olhasse o problema e dissesse: tenha calma, Luísa, caminhe mais um pouco, isso vai acabar, pois eu sei em quem eu tenho crido, eu sei em quem tenho depositado a minha fé. É como Jó, em toda a sua luta, em toda a sua provação, que Jó, ele disse: eu não entendo, eu sofro, mas em momento nenhum murmurou contra Deus. Jó não envenenou a sua alma, não contaminou o seu espírito. A Bíblia diz que ele não pecou com sua boca. Uma das formas que nós pecamos com a nossa boca não é gritando,
é sussurrando, murmurações. Quando reclamamos para nós mesmos, tão baixo que nos enganamos, dizendo, ninguém mais está ouvindo. Ninguém mais está ouvindo. Quantos casais, quando infelizmente, se desentendem, que resmungam contra o outro. Engraçado que falam para si e pensam que o outro não está ouvindo. Alguns falam para que o outro ouça, não tenho dúvida. Mas falam para si. E em vez de haver uma reconciliação, existe um estado cada vez pior de rejeição um pelo outro, pela operosidade da murmuração, porque nós não murmuramos apenas contra Deus, nós murmuramos contra coisas, nós murmuramos contra a vida, nós murmuramos contra homens, nós reclamamos a nós mesmos, agora eu novamente direi, nós contaminamos o nosso espírito. É necessário fazer algo. É necessário tomarmos uma postura para que vençamos este veneno da murmuração que nos envenena. Nós precisamos encarar a vida, porque a murmuração é uma insatisfação, onde nós dizemos a nós próprios, isso é injusto comigo. Sabe, há um ditado que diz, a vida não é justa. A vida não é justa. Isso é a pura verdade. A vida não é justa, nem é fácil. Por isso é que nós temos que ser justos nesta vida. Porque já basta a vida não ser justa. Então que nós sejamos justos. Nós sejamos justos. É o bom testemunho que precisamos dar. E para alcançarmos, nós temos que saber que nesse mundo nós vamos passar por aflições. Mas Jesus nos disse, nos advertiu, tenham bom ânimo, tenham coragem. Eu muitas vezes me perguntei, por que Jesus não disse tenham fé? Ou por que Jesus não disse algo que talvez eu e você dissessem, então orem, porque vocês vão passar por provação. Mas ele disse, tenham bom ânimo. Sabe por quê, meu irmão? Porque é necessário que além da fé, além da oração, nós tenhamos bom ânimo. Como eu disse, bom ânimo é coragem. Eu não quero diminuir a importância da fé, nem diminuir de forma nenhuma a importância da oração. Mas se você não tiver coragem, você não vai perseverar, nem na fé, nem na oração. Nós precisamos de coragem. Sermos corajosos, orarmos corajosamente. Não faltava a Daniel fé, não faltava a Daniel oração. Ele orava e orava 3 vezes ao dia, mas quando teve que orar com o risco da própria vida, teve que desprezar a sua vida, porque quando ele orou e abriu as janelas e se expôs
aquilo não foi apenas um ato de fé, aquilo não foi apenas uma prática de oração, aquilo foi coragem. Daniel não teve coragem apenas quando desceu a cova dos leões. Ele foi corajoso, mas ele teve coragem antes, quando ele orou. Ele orou e orou corajosamente. Ele teve fé e teve fé com coragem. Nós precisamos de coragem. E quando você tem coragem, você enfrenta os seus desafios. E você não murmura diante dos seus desafios, porque você crê que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam ao Senhor. Nós falamos muito sobre isso. Para o bem, eu amo ao Senhor, tudo cooperará para o meu bem. Mas a Bíblia diz que foram chamados segundo o seu propósito. Há um propósito. Deus tem um plano para cada um de nós. Deus tem um plano para mim que é diferente do plano que Ele tem para você. E todo plano de Deus é glorioso, porque é de Deus. Eu não estou dizendo que você será uma figura notória, a mais importante pessoa da face da... Não, eu não estou dizendo nada disso. Estou dizendo que Deus tem um plano para a tua vida. Que Deus tem um propósito para mim e um propósito para você. E o que eu estou querendo viver em minha vida é o propósito de Deus. E para viver o propósito de Deus, eu tenho que entender o seguinte: que isso vai demandar de mim coragem. Uma fé corajosa, uma vida de oração corajosa, uma vida de testemunho corajosa. Eu preciso pregar com coragem, falar com coragem, como Paulo disse: orai por mim, para que eu fale com ousadia, como me cumpre fazê-lo. Eu preciso ser ousado. Por quê? Porque Paulo estava enfrentando uma limitação. Ele estava numa prisão quando ele pediu: orem por mim, para que eu seja ousado, para que eu fale corajosamente, ousadamente, como eu devo falar, como prisioneiro de Cristo. Que eu não me abata. Sabe, muita gente pode tentar nos abater, mas eu vou dizer, nenhum deles terá sucesso se eu mesmo não vier a me abater. Porque se eu não me abato, se eu não desanimo, ninguém vai me abater. Por quê? Porque eu creio que se Deus é por mim, quem será contra mim? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou ao seu próprio Filho, antes por amor a nós o entregou, como não nos dará com Ele gratuitamente todas as coisas? Como não nos dará? E ainda a Bíblia nos diz: quem poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Nem coisas do presente, nem coisas do futuro, nem principados, nem potestades, nada, nem ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu creio nisso de todo o meu coração. Por causa disso, eu sei que o Senhor tem promessa para mim. E saiba do seguinte: a palavra promessa
e a palavra propósito estão altamente correlacionadas, ao ponto de serem quase que eu diria correlatas na Bíblia. Quando a Bíblia nos fala da terra da promessa, ela está falando da terra do propósito. Porque Deus nos promete as coisas segundo o propósito dele. Deus não vai prometer a um Moisés o que ele prometeu, digamos, a Abraão. A Abraão, Deus prometeu o quê? Um filho. A Moisés, Deus prometeu o quê? Que ele fosse, falasse com o faraó e que ele voltaria. Porque a promessa que Deus faz às nossas vidas é em conformidade com o propósito que Ele tem para as nossas vidas. Se Ele tem um propósito para a vida de Pedro, Ele faz uma promessa para o mesmo Pedro. Segue-me, Pedro, e eu te farei ser pescador de homens. Essa era uma promessa que Jesus fez a Pedro, que estava dentro do propósito que o Senhor tinha para a vida de Pedro. E no dia de Pentecostes, quando Pedro, cheio do Espírito Santo, prega para aquelas pessoas ali reunidas, Pedro, com uma jogada de rede única, ganhou, arrebatou, pescou 3.000 almas. Pescador de homens. Pescador de homens. A Paulo, Deus prometeu outra coisa. E muita gente talvez não quisesse a promessa de Paulo. Porque a promessa de Paulo é: eu mostrarei o quanto vale sofrer por amor ao Evangelho através dele. Essa foi a promessa de Deus, porque era o propósito de Deus para a vida de Paulo. E Paulo soube assumir tanto isso que ele diz: eu me gloriarei nas minhas debilidades, nas minhas provações. Eu me gloriarei, porque a graça do Senhor se aperfeiçoa na minha fraqueza, de modo que quando eu sou fraco, aí então eu sou forte. Aleluia. Se você quer saber qual é o plano de Deus, e tem uma coisa, tenha certeza, a Bíblia promete: os planos de Deus jamais podem ser frustrados. Ele tem um plano para a minha vida, Ele tem um plano para a tua vida. Seja fiel. Mas quando vierem as dificuldades, quando vier o processo, com todas as suas angústias do processo, vierem à nossa vida, resista. E acima de tudo, em vez de murmurar, afirme palavras de fé. Eu creio que eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Quando Jó sofria o que sofria, ele disse uma palavra:
mas eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará. Por fim ele se levantará. Não se abata. É necessário que nós tomemos uma postura. É hora de, diante de tudo isto, é hora de agir. Não venhamos a perder tempo. Tenho, porém, contra ti, diz a palavra, que não aproveitaste o dia da tua visitação. Não hesite. Como nós dissemos aqui recentemente, hesitar é deixar de fazer a coisa certa na hora certa. A Bíblia nos ensina que nós não devemos deixar para amanhã o que temos que fazer hoje. A hesitação nos faz postergar. É hora de agirmos. Muitas pessoas dizem assim: eu não sei o tempo. Deixa-me dizer uma coisa sobre tempo. Você crê que Deus é Deus e que Deus é o Senhor da tua vida? Então deixe-me te dizer uma coisa. A Bíblia diz que Ele é quem determina os tempos e as estações. Sabe, não sou eu que digo, meu tempo é agora. É Deus quem diz, chegou a tua hora, é agora. Voltemos a José. Quando Deus disse, chegou a hora de José, nem a prisão pôde impedi-lo. Aleluia! Nem a prisão. José foi indo de uma situação difícil para uma situação ainda mais difícil, para uma situação impossível. Da prisão ao palácio. Essa foi a realidade de José. Quando Deus disse, é a hora de exaltar José, chegou a hora da promessa, terminou o tempo do processo, nem a prisão prendeu José. Não há prisão que te prenda quando Deus diz que é a tua hora, que é o teu momento, que o teu lugar te espera. Há uma carruagem te esperando, aleluia! Há uma carruagem, o teu nome, um novo nome, um outro nome vai ser proclamado e você vai ser exaltado. Isso era promessa, mas houve o processo. Não permita que no processo a amargura que a dificuldade pode te causar te leve a murmurar. Eu não quero tomar esse veneno. Eu não quero deixar que esse veneno entre pelas brechas que existem na debilidade da minha fé, na minha fraqueza. Eu não quero me render aos ventos contrários. Eu quero ficar firme. A Bíblia diz, ficai, pois, firmes na fé, sujeitando-se a Deus e resistindo ao diabo, e o diabo fugirá de vós. O diabo fugirá de nós. Muitos de nós hesitamos porque temos medo de uma coisa. Temos medo de falhar.
É outra coisa que na vida de José me chama a atenção. A vida de José é altamente inspiradora. José começa a administrar uma riqueza que ele nunca administrou. Ele nunca tinha tido a experiência de administrar a riqueza do seu senhor egípcio. Mas ele era homem próspero. E ele não se negou, ele não hesitou, ele foi em frente e prosperou. Porque tudo que José fazia, Deus fazia prosperar. Se Deus é por nós, quem será contra nós? José não titubeou, ele não hesitou. Quando ele chegou à prisão, ele administrou uma prisão, ele não tinha experiência nenhuma, mas ele tinha total confiança que tudo que ele fazia, Deus fazia prosperar. José se aplicava, se esforçava, e Deus abençoava o seu esforço. Ser forte e corajoso, porque tu farás. Não é isso que Deus disse a Josué? Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo possuir a promessa. Porque ele tinha que ser forte e corajoso, não apenas por ele, mas por todo o povo, porque ele deveria levar não somente a vida dele, mas a vida de todo aquele povo a possuir a promessa. E para possuir a promessa, ele deveria vencer o processo. Havia guerras esperando por eles. Havia vitórias esperando por eles. Alguém diria assim, mas houve derrotas também. Mas diante da derrota ele não se abateu. Ai, os derrotou. Mas eles retornaram à luta e venceram. Eles não desistiram diante de uma derrota. Não desista diante de uma derrota, porque a promessa para a tua vida é a vitória. E se a derrota acontece na minha vida, isso também faz parte do processo que me levará à vitória. Por isso, seja forte, seja corajoso para cumprir a palavra, para viver a palavra, para alcançar a promessa. Não tenha medo de falhar. Nós não deveríamos ter medo de falhar. O que nós deveríamos ter temor é de não fazer o que nós temos que fazer. Por isso, é a forma com a qual nós venceremos a murmuração. Olhando firmemente o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, e sendo obediente à sua vontade, como ele foi obediente ao Pai, e foi obediente até a morte, e morte de cruz, e por causa disso recebeu sua recompensa. Deus honra aqueles que são obedientes, ou seja, Deus abençoa aos obedientes. Meus irmãos, nós temos que voltar a pregar na igreja que há um processo, que não são apenas promessas, que há um processo. Nós temos que voltar a dizer à igreja, não
se abale pelas dificuldades. Quando coisas difíceis ou ruins chegam à minha vida, eu sempre me pergunto: eu estou sendo provado ou corrigido? Porque de duas uma: ou eu estou sendo corrigido, porque Deus corrige aqueles que ama, ou eu estou sendo provado, e quando eu sou provado, eu estou sendo capacitado, eu estou sendo treinado. Tudo que José, voltemos a José, passou em sua vida, o capacitou para fazer o que ele tinha que fazer. Ele mesmo disse aos seus irmãos: o mal que vocês intentaram fazer à minha vida, Deus o transformou em bem. Não apenas para a minha vida, mas para todas essas pessoas. Quando você entende o propósito de Deus, você tem coragem e a segurança de que porque você está no propósito de Deus, tudo irá cooperar para o teu bem, inclusive as coisas desagradáveis. Você confiará na provisão do Senhor, no maná, na água que jorra da rocha. Mas se você começar a pensar: por que Deus não me deu carne? E começar a murmurar contra Deus que você quer carne, você está dizendo que o que Deus te dá não é o suficiente. Isso é murmuração. Para quem está caminhando no deserto e tem maná todo dia, que não lhe falta, fome não tinham, sede não tinham, e tinham sombra e calor. Quando necessitavam de sombra, tinham sombra. Quando necessitavam de calor, tinham calor. Quando necessitavam de luz para enxergar, tinham luz, porque tinham coluna de fogo. E acima de tudo, tinham o mais precioso: a presença de Deus. Mas quando você reclama do que você não tem, você está dizendo a Deus: tua presença não me basta. Você entende onde está o pecado da murmuração? Tua presença não me basta, teu amor não me basta. Eu quero dar valor ao que mais vale, e o que mais vale é Ele. É Ele. Eu não permitirei que a minha boca peque contra Deus. Eu não sei quanto a você, mas essa palavra para mim foi tão importante. Porque eu vou confessar a você uma coisa: quando as coisas me desagradam, eu direi pela fé, eu tinha essa coisa de dizer, de reclamar comigo. Eu não sei se você faz isso, mas eu quero confessar o meu pecado. Eu faço isso. Eu sozinho comigo mesmo, esquecendo que Deus está comigo, começo a reclamar. Eu posso reclamar de outras pessoas, eu posso reclamar da vida, eu posso reclamar de tantas injustiças que eu não mereço. Mas eu estou esquecendo da promessa. Eu estou com os olhos no problema e não com os olhos
na promessa. Eu estou com atenção no processo, em vez de com coragem me levantar e caminhar em direção à minha promessa. E então eu estou falando, reclamando, murmurando para mim mesmo, me envenenando. Não é o diabo que está me envenenando. Eu não estou dizendo que o diabo não possa soprar essas coisas, mas eu estou dizendo que, não diminuindo em nada o que é o tentador, o que é o inimigo das nossas almas, nosso adversário, mas eu digo que eu sozinho, eu me contamino pela murmuração. Eu digo assim, fulano não devia ter feito isto. Poxa vida, eu não mereço aquilo. Pode ser até verdade. Mas eu estou intensificando o meu grau de insatisfação. De insatisfação. Minha esposa disse que eu tenho um costume, e eu tenho. Mas pela fé eu digo, eu tinha. De fazer, quando algo me desagrada, eu faço... Tchá. Se eu fizer isso perto de você, pode saber que alguma coisa me desagradou. Ou alguém. Tchá. Eu não preciso nem falar, isso já é murmuração. Eu disse, Senhor, fazei tudo. Meu pastor, que já está na glória com Deus, ele dizia, então a frase não é minha, deixe-me dar direito autoral a quem de direito, que era o meu pastor, da minha adolescência e juventude, o bispo Roberto McAllister. Ele dizia, eu vou te dar uma definição teológica de tudo. Ele dizia, tudo é tudo. Nada fica fora. É tudo. Fazei tudo. Sem murmuração. Mas, Senhor, quando eu tiver a minha decepção, eu mereço. Você não pode murmurar. Porque murmurar é uma armadilha para a tua alma. Murmurar, como eu disse, é o veneno que intensifica o grau da sua insatisfação, até que a sua insatisfação vire uma revolta. Corte a murmuração. Encare tudo que está à tua frente e diga, eu vou em frente. Levante-se e comece a caminhar. Para onde? Para a promessa. Ande todo o processo, porque a promessa está no final do seu processo. Você pode dizer amém a isso? Amém? Oh, glória a Deus. Eu espero ter dado o recado de Deus. Para mim veio. Eu espero que tenha ido para você também. Amém? Senhor, olha para todos nós, todos que caímos, todos que sofremos, todos que nos desgostamos. Senhor, todos nós que por uma insatisfação
resmungamos, murmuramos. Às vezes é difícil, ó Pai. É tão difícil que gememos, que choramos, que até gritamos. Mas livra-nos do hábito, da prática, ou da oportunidade da murmuração. Livra-nos desse veneno, Senhor, que vai aumentando o grau de insatisfação, que nos leva a uma revolta que chega até a rebelião. Quão fácil é não aceitarmos a Tua provisão, o que o Senhor tem nos dado. Quão fácil é sermos ingratos, é termos ingratidão. E quando somos ingratos, somos murmuradores. Livra-nos disso, Senhor. Liberta-nos. Que entendamos, Senhor, que resmungar, Senhor, não nos dará vitória nenhuma. Que tenhamos, como Jesus disse, bom ânimo. Ele venceu, nós venceremos também. Ele não disse que seria fácil. Ele disse que passaríamos por aflições, que teríamos lutas. Que poderíamos, como disse Paulo, desesperar até da própria vida. Mas eu não aceito esse espírito negativo, esse mau ânimo, esse ânimo ruim, que não apenas contamina a minha alma, mas que pode contaminar outras vidas. O resmungar. Eu não quero murmurar. Quero me levantar. Quero ser corajoso. Quero ir com fé e uma fé corajosa. Quero orar. E orar corajosamente. Quero avançar em direção ao alvo, ao prêmio da nossa soberana vocação em Cristo Jesus. Quero andar em direção à promessa, sabedor que o Senhor nos sustentará e que Ele mesmo, como diz a palavra, nos levará sempre em triunfo. Por isso devemos fazer todas as coisas sem murmuração, porque Ele nos conduzirá sempre em triunfo, em Cristo Jesus. É o que nós oramos, e desde já te agradecemos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Há um hino que diz: por